palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos dado. O Senhor opera com poder e graça, Senhor Jesus, sobre cada um de nós, nos ajudando, Senhor Jesus, e fortalecendo totalmente o nosso coração, Senhor. Acrescente o seu poder, Senhor, a sua graça, a sua virtude, em nome de Jesus, pois precisamos do seu poder sobre nós, a sua graça, da sua virtude, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz de Jesus. Glória a Jesus pela vida dos irmãos. E graças a Deus, irmãos? Depois vamos estar orando por alguns irmãos, né, que puderam estar vindo, pedir oração. Em nome de Jesus. Abra em João capítulo 15. Eu ia pregar em Mateus 16, mas eu vou deixar para domingo. A gente falar um pouco sobre... Jesus falou assim, né, irmãos? Abre em João 15. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam, né? Mas domingo a gente fala um pouco sobre isso, irmãos. Se o Guilherme não nascer até lá, né? Vai que ele nasce domingo, né? Ou vai orando, né, mano? A mãe faz 40 semanas, né? Mas qualquer momento, qualquer hora pode vir a este mundo. Em nome de Jesus. João capítulo 15, irmãos. Versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra ela vai precisar fazer o que na nossa vida, irmão? Nos limpar, né? Se a palavra não fizer essa obra de nos limpar, então o fruto já vai ficando mais difícil na nossa vida. E sem fruto, irmão, não existe cristão, não existe filho de Deus. Só existe filho de Deus se der fruto, né? Então o fruto é essencial para a nossa vida. Versículo 3, novamente, 1, 2, 3, irmãos. Vós estáis pela palavra. Então, irmão, o cristão, se ele não ouve a palavra, não medita na palavra, né, busca não conhecer a palavra de Deus. E quando eu digo buscar a palavra de Deus, é entender a palavra e obedecer a ela, né? Porque é isso que faz a gente sermos lavados. Versículo 4, vamos ler, irmãos. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí o 5 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. O que acontece, irmãos? Vamos ler de novo, versículo 5, todos juntos. 1, 2, 3. Eu sou a videira. Nada podereis fazer. Então, irmãos, o Espírito Santo, eu tenho certeza, irmão, que o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, vai nos impulsionar, vai nos direcionar, né, a estarmos ligados nele. Então Jesus ele não chama a gente apenas para dar uma chegada. Jesus ele não quer que a gente apenas passe por ele uma vez a semana. Jesus quer que nós estejamos ligados nele. O que é uma coisa ligada? Esse ventilador só está funcionando por quê? Está ligado aonde? Energia. Se eu tirar a tomada desse ventilador, se eu tirar o ventilador ali da tomada, o que acontece? O que a tomada vai falar para o ventilador? O que a tomada vai falar para o ventilador? Irmãos?
Olha aí, ó, versículo 5. Eu sou a tomada, e vós, os ventiladores. Aí, os irmãos inteligentes. Quem está aí na tomada, está nele. E esse dá o quê? Dá fruto. Porque sem a tomada não podemos fazer nada. Então, trazendo esse exemplo, é a mesma coisa. Se não estivermos ligados nele, não funciona. Não funciona. Só vamos viver de aparência. Nossa, que ventilador bonito. O que ele faz? Não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque não está ligado. Não está ligado. Está ligado, irmãos? Não. Ele tem que estar como? Está ligado? Pergunta para o seu irmão, está ligado, irmão? Não é gíria, é ligado mesmo. Ligado em Jesus. Né? Tem que estar ligado em Jesus, irmão. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas querem apenas passar por Jesus. Não querem permanecer em Jesus. Porque estar ligado em Jesus, irmãos, é necessário se desligar de outras coisas. Enquanto, se nós estivermos ligados em outras coisas, como estaremos ligados em Jesus? Então, muitas vezes, nós nos desligamos de Jesus para estar ligado em outras coisas. A nossa mente, às vezes, está desligada de Jesus, está conectada em outra situação, em outra coisa. Então, nós devemos estar ligados, por quê? Porque o fruto, ele tem que ser contínuo. Nós temos que dar frutos para Deus, e é uma coisa contínua, uma coisa que tem que ter constância. Então, se a gente se desligar de Cristo, a gente perde a energia. E eu posso ser, irmão, o ventilador mais bonito da igreja. Se eu estiver desligado, eu vou estar desligado. Não vou ter energia. E um ventilador sem energia serve para quê? Olha o que diz aqui, ó, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado aonde? Fora. Como que? Como a vara. E secará. E os colhem. E lança-se? Por quê? Por que acontece isso? Porque a vara, em si mesma, ela não vale de nada. Olha o versículo 4. O que diz aí o versículo 4, irmãos? Todos juntos, é bem forte. Como é que diz? Então, a vara por si mesmo faz o quê? Nada. Então, irmão, Jesus, ele não precisa de visita. Jesus não precisa de visita. Jesus precisa de alguém que permaneça. Jesus quer que alguém esteja nele, com ele. Então, irmãos, todos nós, se deixarmos de permanecer em Jesus e apenas visitar Jesus, a gente vai secar. Seca. Pode ser quem seja, pode ser quem for. A gente seca. E se a gente secar, irmãos, só tem um caminho: o fogo. Porque a gente não vai servir para nada. Então, irmãos, Deus ele quer homens e mulheres que sirvam para Ele, e não que não sirvam para nada. Eu me tornei cristão para servir para Deus. Eu me tornei cristão para servir para Deus. Servir para Ele. Você já comprou alguma coisa que não serviu para nada? Você falou, meu Deus, eu comprei isso aqui para quê? Aí você faz o quê? Ou deixa de escanteio, pegando um mofo, depois joga fora, ou já joga fora na hora. Não serve para nada. Então Deus nos tirou do mundo, da mão de Satanás, da mão do diabo. Nós cremos em Jesus, se batizamos, tomamos a ceia, confessamos, fazemos parte da igreja. Para quê? Para darmos frutos, para estarmos ligados nele. Jesus não quer um visitante. Jesus quer algo que permaneça nele. Então amanhã eu tenho que permanecer em Jesus, no outro dia permanecer em Jesus, no outro dia permanecer em Jesus. O visitante é aquele que só vai lembrar de Jesus quando ele for para o culto. Quando a pessoa for para o culto de 10 dias, 15 dias, ou sei lá quanto tempo, a pessoa ela vai, aí fala, puxa, hoje tem igreja. Né? Aí a pessoa, ela vai se lembrar um pouco dos louvores. Ah, esse louvor eu gosto dele. Mas aí no outro dia a pessoa ela esquece os louvores. A pregação então nem se fala, a pessoa nem se lembra. Quando a pessoa ela não se lembra da pregação, ela deveria fazer automaticamente o quê? Eu vou ouvir a pregação de novo.
Porque eu não posso deixar a pregação sumir da minha cabeça assim. Não, eu quero ouvir de novo, eu quero aprender. Por quê? Porque ele tem um desejo de estar ligado. Quem não tem desejo de estar ligado, irmão, o tempo passa, o tempo voa. E o que acontece? Começa a secar. Então, irmão, a gente precisa, né, nós que estamos aqui, vocês que estão assistindo aí pela live, nós temos que aprender a se desligar de muitas coisas que nos impedem de estar ligados em Jesus. Porque se não estivermos ligados nele, vamos secar. E é natural secar. Vai secando, secando. E o fruto, aí é que não aparece mesmo. Então, irmãos, todos nós que estamos em Jesus, a palavra é clara, versículo 5 novamente, irmãos. Eu sou a videira, e vós? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito? Dá quantos frutos? Quantos? Muito. Então não pode ser pouco, tem que ser muito. Se eu der pouco fruto, alguma coisa não está ligada. Ou quando uma coisa, por exemplo, se o ventilador estiver ligado aí sabe quando ele dá essa voltinha e desliga? Não esses aí, que esses não estão funcionando. Mas sabe quando o ventilador está ligado, ele faz uma curva e desliga? Aí o Cláudio fala que é problema do quê, Cláudio? Do Osmar. Sabe qual é o problema do Osmar? Quando uma coisa não pega direito. Sabe qual que é o Osmar? Osmar contato. O que é Osmar contato? Uma hora está ligado, ou uma hora não está ligado. Dá problema. Então, irmão, nós temos que estar ligados em Jesus para dar fruto. E a palavra diz que esse fruto, versículo 16. Como é que diz aí, irmãos? Todos juntos? 1, 2, 3? Para que vades e deis, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos. Então, quem escolheu a gente, irmão? Quem? Jesus. Não foi a gente que escolheu Ele, não. Não foi nós. Não partiu da gente, partiu dele. Então, olha só o privilégio. Um Deus santo escolheu um monte de pecador. Um Deus puro escolheu um monte de impuro. Um Deus que é tudo, irmão, escolheu um monte de gente que não é nada. Ou seja, é um privilégio servir a Ele. É uma honra servir a Ele. Quando a gente tem esse entendimento, então a gente vai buscar estar ligado nele. E o que é estar ligado em Jesus, irmãos? Se não é a gente envolver nossa vida com Deus, no nosso dia a dia. Envolver a nossa vida com Deus na nossa mente. Porque onde que as pessoas são mais roubadas? É na mente. É no coração. O dia vai passando e na mente das pessoas vai brotando muitos pensamentos, mas todos acabam distanciando eles de Jesus. Quando nós queremos estar ligados, porque a gente tem que querer dar fruto, não, a minha vontade é dar fruto para Deus, eu quero dar fruto para Ele, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar ligado. Eu não quero ser um ventilador sem estar ligado na tomada, eu não vou servir para nada. Então eu quero estar ligado, então eu quero receber energia dele, eu quero receber a graça dele, eu quero receber entendimento dele. Então você começa a se envolver com as coisas de Deus. Poxa, mas tem dia que você está trabalhando, você não consegue ouvir alguma coisa, não tem problema. Quando você está trabalhando, por exemplo, a palavra diz que quando você trabalha para um patrão, a palavra diz que você vai fazer o serviço como se estivesse fazendo serviço para quem? Para Deus. É um patrão ruim, é um patrão mau? Trabalhe como se trabalhasse para Deus. Você já está dando fruto, não é? Então você já está dando fruto, porque enquanto muita gente quer ser desonesta, você está sendo honesto. Enquanto muita gente está lá murmurando no serviço, você está lá agradecendo a Deus pelo seu serviço. Então você já está fazendo o quê? Ligado em Jesus, você passa a dar frutos. Então, irmão, o fruto
o fruto é sempre aquilo que era contrário à morte. Eu vou só terminar aqui rapidamente, irmão. Romanos 6, já termina aqui, tá? Romanos capítulo 6. Versículo 20. Romanos 6, versículo 20. Diz assim, ó. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, ou tinham, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a... Então, antes nós dávamos frutos que agora nós temos vergonha. Meu Deus, eu pensava assim, eu falava assim, eu agia assim, eu andava desse jeito, mas agora eu tenho vergonha daquela pessoa que eu era. Eu tenho vergonha daquele jeito que eu era, eu tenho vergonha daquilo que eu sentia. Não, agora eu estou ligado em Jesus. Antes, nós dávamos frutos de que maneira? Olha só, aqui está dizendo que nós devemos ter frutos, devemos ter vergonha do fruto que dávamos antes. Por quê? Porque o fruto que dávamos antes, o fim desses frutos era o quê? Era a morte. O fim desse fruto era... Como é que está escrito aí, irmãos? E que fruto tinha, então, das coisas que agora vos envergonhais? Que fruto que eu tinha, que agora eu me envergonho? O final desse fruto era o quê? Era a morte. Então, o que é fruto? Versículo 23. O salário do pecado é a... No versículo 21 diz que o fruto era o quê? O fim desse fruto era o quê? Era a morte. Então, quando fala de fruto, fala do quê? Das ações. Então, as nossas ações antes eram frutos que geravam morte. Por quê? Os nossos frutos eram frutos pecaminosos. Então, hoje, o fruto só pode ser de Deus se estivermos ligados nele. Só que para eu estar ligado em Deus, para dar frutos para Deus, para ter obras e ações de Deus, eu tenho que estar ligado nele. Se eu não estiver ligado em Jesus, aos poucos eu vou secando e aos poucos eu vou manifestando de novo os frutos do diabo. Para isso eu preciso me desligar de muitas coisas. Porque se eu, irmão, Jesus falou, não podeis servir as dois? Então, irmão, Jesus, ele não quer... Eu conheço como Benjamim, mas tem outro nome dessa peça? Alguém sabe? É um T, né? É um T. Antigamente chamava de Benjamim, né? No Benjamim você ligava o quê? Meio mundo de coisa, né? Então Jesus não quer dividir, irmão, nada com ninguém, irmão. Ele quer que estejamos ligados apenas nele. Então, irmãos, enquanto existe uma disputa espiritual, enquanto o diabo, o mundo, a carne, tenta nos ligar, Jesus, ele quer que estejamos ligados apenas nele. Então é uma guerra espiritual, e nós temos que buscar em todo o tempo, né, irmãos, estar ligado em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, pedir oração, irmão?